Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Pela primeira vez, após todas as informações envolvendo a SAF do Vasco da Gama, o investimento de 700 milhões de reais que será feito pela 777 Partners, é claro, a partir do momento, caso o Conselho Deliberativo e a AGE venham aprovar a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, o Zé Ricardo se posicionou sobre reforços, mas não apenas reforços para a Série B, mas contratações de peso, craques. O treinador do Vasco falou sobre isso, respondeu uma pergunta feita a ele se teria um investimento grande o suficiente no futebol ainda nessa temporada para trazer esses atletas. Ele respondeu, e é claro, a gente vai mostrar para vocês no vídeo de hoje. Além disso, comentar também sobre a convocação de sócios para ajeitarem aí, alguns documentos dentro do clube para se prepararem para a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer caso venha a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo a mudança no estatuto e realmente venha aí ser votado a aprovação ou reprovação da SAF dentro do Vasco da Gama. Além dessas, muitas outras informações, vamos falar sobre esse clássico de amanhã, falar também sobre novidade no futebol feminino e muitas notícias importantes para você. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece dentro do Vasco da Gama. Esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, também deixe seu like, o seu comentário, se você é contra, a favor da SAF, deixe o seu posicionamento e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E ontem, como todos aí acredito já sabem, nesse atual momento, tivemos a votação no Conselho Deliberativo para aprovar ou reprovar a chegada de um aporte financeiro no valor de 70 milhões de reais dentro do Vasco da Gama. Até o momento de gravação desse vídeo, nada foi falado sobre esse aporte, a expectativa é que ele chegaria no dia seguinte, porém como hoje, sexta-feira, já é considerado feriado de carnaval aqui no Rio de Janeiro, dificilmente irá acontecer hoje a chegada desse aporte e a expectativa é que para a semana que vem, no mais tardar até a sexta-feira, chegue esse valor de 70 milhões de reais nos cofres do Vasco da Gama. E a partir dessa reunião que teve no Conselho Deliberativo, ficou muito claro e evidente, principalmente a partir dos votos da situação, onde tiveram aí quase 150 votos favoráveis apenas daqueles que não são aí conselheiros beneméritos ou grandes beneméritos, que muito provavelmente na próxima votação, na próxima reunião que terá do Conselho Deliberativo para aprovar a mudança do estatuto relacionado à SAF, deve também, da mesma maneira que ocorreu ontem, ser aprovado. Essa é a expectativa do torcedor vascaíno. Então, a partir disso, hoje, na parte da tarde, o presidente da Assembleia Geral já está convocando os sócios do Vasco da Gama para verificarem as suas situações cadastrais antes da Assembleia Geral Extraordinária, que será feita após aí a aprovação da Assembleia Geral com relação à mudança de estatuto da SAF. Lembrando, só para explicar para cada um de vocês, após essa reunião e caso venha a ser aprovado no Conselho Deliberativo, teremos uma Assembleia Geral Extraordinária, trazendo para um português mais claro, praticamente uma eleição, onde sócios do Vasco da Gama irão votar sim ou não a aprovação da SAF ou a reprovação da Sociedade Anônima do Futebol. E como está aparecendo aí para vocês, o posicionamento é o seguinte: é de conhecimento amplo que tais assuntos são de alçada e competência da Assembleia Geral, que em última instância deve decidir se aprova tais pleitos ou não, a seu livre juízo e convicção de cada um de nossos associados. Nesse contexto, é razoável pressupor que nos próximos meses seja necessária a realização de votações no âmbito da Assembleia Geral e tenho como compromisso de realizá-las de maneira segura e tranquila, criando todas as condições necessárias para possibilitar a participação de todos e cada um dos associados do Clube de Regatas Vasco da Gama, estejam onde estiverem. Assim, o primeiro passo fundamental é que cada associado verifique sua situação junto à Secretaria do Clube de Regatas Vasco da Gama, assegurando que estará apto a exercer seu direito fundamental de votar quando for chamado a fazer parte das importantes decisões que irão moldar o futuro do nosso clube. Afinal, o que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, se não o conjunto de seus apaixonados associados? Ou seja, o presidente aí da Assembleia Geral convocando os associados do Vasco a verificarem as suas situações cadastral e já há uma preparação intensa dentro do clube para essa votação. Essa AGE que irá acontecer para aprovar ou reprovar
a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. E parece que depois de ontem, né, nessa reunião no Conselho Deliberativo, se aproxima sim do Vasco transformar em uma sociedade anônima do futebol. Deixe a sua opinião aí nos comentários, se você é a favor ou se você é contra desse processo que ficará marcado na história do nosso clube. E é claro, além do torcedor vascaíno que está empolgado com essa transformação, o elenco parece também estar bastante feliz com essa mudança que irá acontecer. Salários em dias, um Vasco mais forte, planos maiores, busca por títulos, qualquer um se empolga com isso, principalmente aquele que veste a camisa do clube que passa por esse processo. E o Zé Ricardo falou sobre isso numa entrevista que deu há um tempinho atrás ao Band Esportes Rio, ao Donos da Bola, programa aí que o Zé Ricardo falou. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada nas palavras do Zé Ricardo sobre essa transformação e pela primeira vez ele deixou bem claro qual será a ambição do Vasco e falou inclusive sobre contratações de peso. Então dê uma olhada aí nas palavras do atual treinador do Vasco da Gama. Seven Partners, que vai botar um din-din aí no Vasco da Gama. O Vasco vai para esse mercado de medalhões também lá fora, esses nomes de muito peso, ou vai focar para trazer a galera aqui do mercado nacional, de repente até periférico aqui, sul-americano? Pô, tinha lá Douglas Luiz. Quer mais nada. Souza. Quer mais nada. Hein? Allan Te Kardec, ajuda, Souza. dá uma moral? Olha, só craque que vocês falaram aí e com identificação com o Vasco, né? Mas independente disso, eu tenho, apesar de eu não ter muitas informações de detalhe, né? De como vai funcionar esse primeiro momento aqui. A gente está focado exatamente aqui no Clássico do sábado e também na semana que vem, que vai ser importante, com Copa do Brasil. A gente está focado nisso, mas o que eu entendo é que o nosso maior reforço nesse momento é a gente colocar todos os salários em dia. A gente tem atletas aqui que estão aqui desde o ano passado e com problemas de salários atrasados. E isso aí, se acontecer, eu confesso que esse é o meu maior desejo no momento. Certamente vai ser o nosso maior reforço, a nossa maior injeção de ânimo para o nosso grupo aqui. O Vasco tem compromissos a cumprir, né? Com credores, com fornecedores, e isso tudo parece que não, mas traz tranquilidade. Por exemplo, uma manutenção de um CT como o nosso aqui, que é super importante, né? Enfim, acredito, uma melhor logística de viagens para a Série B, que é importantíssimo também. Essas são as atitudes que eu acho que precisam ser tomadas, que não aparecem para a grande imprensa, mas eu acredito que ajudem demais, né? E, logicamente, que já na linha de reforços, como eu falei, para brasileiro, a gente já tinha no planejamento trabalhar com um orçamento um pouquinho maior no brasileiro, trazendo jogadores que possam realmente agregar. Se for esse nível de jogador que vocês citaram, com comprometimento, se for melhor ainda, com identidade que o Vasco tem aqui, com tantos jogadores que o Vasco já colocou no cenário exterior aí, também aqui no Brasil, certamente seria melhor. Mas isso eu acho que é um segundo passo, a gente precisa pensar com calma, até porque o futebol não se faz grandes equipes apenas com dinheiro, se faz com estrutura, com planejamento. Nós temos um plano aqui de como seguir nessa Série B, independente se a SAF saísse agora ou não, a gente vai tentar seguir esse plano. Que bom que saiu essa SAF, que possa ajudar a gente aqui a tocar esse plano com um pouquinho mais de tranquilidade e segurança. Então, como vocês viram aí, o Zé Ricardo falou, né, ali sobre essa situação, mas deixou bem claro que o maior reforço do Vasco será colocar todos os salários em dias e quitar os débitos que atualmente massacram e asfixiam a vida do nosso clube. Realmente uma empolgação muito grande por parte do elenco, comissão e diretoria Cruz Maltina. Além desse assunto, reforço de peso, pagamento de salários, nessa mesma entrevista o Zé Ricardo tocou em alguns assuntos importantes e foi perguntado sobre contratações, né? Fora aí SAF, porque ela pode não acontecer. E o Zé Ricardo foi perguntado o que será feito durante esse ano. Vasco vai contratar para o brasileiro? Não vai contratar? O Zé Ricardo respondeu e ainda confirmou que novos reforços chegarão dentro do Vasco da Gama. Sem dúvida, a gente traçou junto com a direção, com o Carlos Brasil, com o presidente, e todos aqueles do futebol, um perfil para o nosso atleta, né? Mesmo sem nunca ter disputado uma Série B, a gente foi procurar informações com alguns companheiros que têm esse know-how, vamos dizer assim, e todos foram unânimes dizer que é importante o equilíbrio, regularidade do grupo e também a questão da saúde, né? Então, nós entendíamos que atletas com comprometimento, atletas como a gente diz no futebol, com a geladeira ainda não cheia, né, com a geladeira vazia ainda,
e querendo mostrar seu espaço ou recuperar o espaço, junto com os jovens talentosos que nós temos aqui da base do Vasco, seria o perfil ideal. Lógico que tem muita coisa para acontecer, certamente alguns atletas vão chegar ainda, esse faz parte do nosso planejamento. No início do Campeonato Brasileiro, a gente trazer 3, 4 jogadores que possam realmente vir e botar a camisa do Vasco sem sentir o peso dela, para a gente ser competitivo e buscar o nosso grande objetivo do ano. Mas, como eu falei aí para o GV, eu estou satisfeito pelo início do ano. Lógico que tem muita coisa para a gente mostrar ainda, para a gente crescer, vai sempre ter bastante. E a temporada é difícil, a gente vai precisar de um plantel, além de maior, mais competitivo, né? Para que a gente possa encarar as ondas que tem no Campeonato Brasileiro de Série B, né? Precisamos começar bem a competição e depois, com uma regularidade, tentar estar sempre próximo ali do grupo de G4 para a gente conseguir o objetivo maior. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo de fato deixou bem claro o objetivo do Vasco para essa temporada, as contratações que serão feitas e quantas serão feitas até o início do Campeonato Brasileiro. Além disso, né, a gente acabou de falar sobre dívidas, a importância que a SAF terá até para quitar essas dívidas, essas asfixias que acontecem dentro do Vasco, e hoje pela parte da manhã a gente teve a confirmação de mais uma dívida que está chegando dentro do clube, dessa vez relacionada ao goleiro Sidão, que passou pelo Vasco lá no ano de 2019, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, condenou o Vasco a pagar algo em torno de R$800 mil ao Goiás. O valor é referente aí a uma dívida que o Vasco tem com o próprio clube, devido ao empréstimo que o Goiás fez ao Vasco, e o Vasco não pagou o valor de R$800 mil pelo empréstimo do goleiro. Então, mais uma dívida chegando às portas do Vasco. Dívida, só para esclarecer, que não é culpa do presidente e da atual diretoria que estão dentro do Vasco, é culpa da gestão Campelo, que contratou o Sidão e não pagou pelo empréstimo do jogador. E hoje, pela parte da manhã, foi confirmada a informação de que realmente, mais uma vez, mais um atleta, mais um clube, foi a justiça cobrando o Vasco. O Vasco até o momento não se posicionou, assim que tivermos novidades, traremos para vocês. Porém, o Vasco se posicionou sobre outro assunto. Pela parte da manhã, foi confirmado que a Pretinha aí um personagem, né, uma jogadora marcante na história do Vasco da Gama, ela que atuou no Vasco entre os anos de 93 e 2000, conquistou pentacampeonato estadual e 3 títulos nacionais, marcando 62 gols. Segundo informações que eu tive aí, é a maior jogadora da história do futebol feminino do Vasco da Gama e chega agora para ser auxiliar técnica da equipe adulta do futebol feminino que passa, né, por um processo de reformulação bem forte. Nessa semana eu já informei para vocês, né, que a Carol Pfeiffer trouxe 2 patrocínios para o futebol feminino, a Deixa Ela Jogar, se eu não me engano, ou Deixa Ela Treinar, e também a Atom Sociedade Anônima, e agora o futebol feminino, né? Quem gere ali o futebol está se movimentando para trazer cada vez mais novidades, e dessa vez chegou a Pretinha aí para, de fato, empolgar as meninas, elevar o nível do futebol feminino do Vasco, até porque ela tem participação pela seleção, uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino do futebol brasileiro, né? Participou de 4 Copas do Mundo, 4 Jogos Olímpicos, tem 3 medalhas de prata, então realmente vem para estimular bastante essa modalidade dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive o treinador do futebol feminino, Antony Menezes, comemorou esses novos patrocínios. Através de suas redes sociais, disse o seguinte: primeiro passo para o futuro da modalidade, se tratando da chegada tanto da Atom quanto também da Deixa Ela Jogar ou Deixa Ela Treinar, do outro patrocínio que a Carol Pfeiffer trouxe para dentro do Vasco. Então, diferente das denúncias que aconteceram no ano passado, a diretoria se mexeu e agora o futebol feminino está começando a andar e traçar bons trilhos dentro do Vasco da Gama. E antes de finalizar o vídeo, só trazer aqui um pequeno trecho do que aconteceu nessa semana em São Januário. O Vasco foi treinar em São Januário junto com seu elenco e antes do treinamento os jogadores foram conhecer o espaço de experiência dentro do Vasco. E 2 atletas, o Anderson Conceição e o Yuri Lara, que são torcedores vascaínos, falaram sobre esse momento, tanto do Anderson de ver a taça da Mercosul, taça essa que ele tanto torceu nos anos 2000, e o Yuri Lara, torcedor também do Vasco, vê na taça da Copa do Brasil. Copa do Brasil também, que o próprio revelou que torceu demais, se emocionou e ficou muito feliz os dois em terem esse momento dentro do Vasco. Então, dê uma olhada aí nas palavras dos 2 jogadores do Gigante da Colina. Cara, é
uma coisa que arrepia, né? Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou que tá aqui hoje Vamos viver. Eu vi de novo essa história, nessa sala de troféu ficou incrível, vou trazer até minha família para visitar aqui também. Então voltar ao passado de um tão vitorioso e agora fazendo parte dessa nova era. Que espero que eu possa colocar meu nome aqui também nessa sala de troféu. Então, como vocês viram aí, os dois jogadores se posicionaram e é de fato bom demais, bem legal de ver dois atletas vascaínos dentro do nosso elenco. São dois torcedores, igual a mim, igual a você, dentro de campo nos representando. É importante eles bem felizes aí com essa oportunidade de estar na sala de troféus do clube. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você quer saber mais sobre a entrevista do Zé Ricardo que a gente colocou aqui, entrevista do Neném, entrevista do novo reforço Luiz Henrique, corre no nosso canal de cortes. Quer saber? Link aqui na descrição. Vai lá que tá cheio de vídeo também. Já coloquei 11 vídeos novos hoje e você muito provavelmente não sabe de tudo que aconteceu, então corre lá para dar uma olhada. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e eu tenho um aviso importante para dar para cada um de vocês. Amanhã estarei viajando, então a gente vai dar uma diminuída no tempo do vídeo no canal. A frequência muito provavelmente não irá parar, vídeo todos os dias às 11 e às 6, mas o tempo de vídeo não será mais de 15, 13, 14 minutos, será um pouquinho menor, então só um aviso aí para você, torcedor vascaíno. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!